Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Glória a Deus, obrigado Ministério de Música, vocês são demais. Glória a Deus, que coisa boa, né, irmãos? Que tema agradável nós estamos aprendendo nessas quintas-feiras, amém, irmãos? Estamos falando sobre crescimento espiritual e como é importante crescer espiritualmente. Irmãos, eu não sei como vocês veem, mas eu como pastor posso testemunhar. Cadê os que fizeram escola de ministro aqui? Fica de pé. Todo mundo que fez escola de ministro, fica de pé. Glória a Deus. Tem mais alguns que não estão aqui, Michele está viajando. Mas sabe, irmãos, depois que essa turma fez escola de ministro, o meu ministério pastoral nesse lugar ficou muito mais leve. O que o crescimento pode promover, irmãos? Estamos crescendo espiritualmente, amém? Agora cadê os que estão fazendo rema? Eita, meu Deus. De pé, por favor, os que estão fazendo rema. Meu Deus do céu. Que turma linda, gente. Glória a Deus, estamos crescendo espiritualmente, amém? Estamos crescendo, irmãos. Na medida que nós crescermos, essa igreja vai crescer. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, estamos falando sobre crescimento espiritual. Falamos um pouco na semana passada e paramos em um texto de 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 2, que diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Diga crescimento. Crescimento para a salvação. Então nós paramos nesse texto. Presta atenção, nós precisamos entender primeiro que nós somos nascidos de novo. Quantos nascidos de novo temos aqui? Amém. E ninguém nasce grande, todo mundo nasce bebê, amém? E quando nós nascemos do Espírito não foi diferente. Nós nascemos um bebê, amém, irmãos? 2 Coríntios 5, versículo 17, vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga, nova criatura. A velha natureza morreu, irmãos, e nasceu uma nova natureza em você. Nasceu uma nova pessoa em você, você nasceu espiritualmente. E agora, nascido de novo, você precisa crescer. Amém? Tudo que é nascido precisa crescer, senão morre. Amém? Deus não criou nada para atrofiar, para ficar pequeno para sempre. Deus nos criou para crescer. Amém, irmãos? Tudo que é vivo cresce. Aleluia! Então, se nós nascemos, nós já aprendemos que o próximo passo é a nutrição espiritual. Nós precisamos nutrir a nossa vida espiritual do modo que nutrimos a nossa vida física. Quantos aqui se alimentam por volta de 3 vezes por dia, pelo menos? Você se alimenta 3 vezes por dia, alguns 4, alguns 5 e alguns sucessivamente. Que gosta de se alimentar o dia todo para ficar bem fortinho. Amém, irmãos? É bom se alimentar. Nós nos alimentamos para nos manter de pé. Precisamos nos manter nutridos. Mas na fase de crescimento, a alimentação é específica para o crescimento. E aí nós forçamos as crianças a comer, não é assim? As crianças não querem comer e nós dizemos: você tem que comer, você precisa comer porque você precisa crescer e crescer saudável. Amém? Então a nutrição ela é fundamental para o crescimento espiritual. Como é que eu posso nutrir a minha vida espiritual, irmãos? Quem pode me dar uma dica? Meu Deus do céu, os crentes tudo remado aqui, ó. Ouvindo a palavra, lendo a palavra, falando a palavra, sabe? Interagindo com os irmãos a respeito da palavra. A palavra de Deus, ela é alimento para nós. Por isso, Jesus Cristo, afrontando o diabo, diz: nem só de pão, já está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por quê? Não é só o nutriente natural que nós precisamos, mas também o nutriente espiritual. Às vezes somos muito cuidadosos com o nutriente natural, amém, irmãos? E devemos ser, né? Uma nutrição saudável todo mundo precisa, você concorda comigo? Não é assim? Não podemos comer gordura demais, não podemos comer sal demais, não podemos comer fibra de menos. Então nós precisamos colocar ali um equilíbrio na nossa dieta alimentar para uma nutrição saudável. Assim também é a nutrição espiritual, amém? Nós vamos falar hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre as fases do crescimento. Amém, irmãos? Existem várias fases do crescimento e aí nós temos que lidar com todas elas. Eu me lembro quando eu fiz escola de ministros com o irmão Caio, no ano que nós fizemos foi nós dois só. E aí, irmãos,
de todas as matérias que nós tivemos lá, uma melhor do que a outra, eu fiquei impactado com a matéria, o Ministério do Adolescente. Por quê? Eu tenho chamado para Ministério de Adolescente? Não, mas eu tinha um adolescente em casa e eu não sabia como lidar com ela. Então, para mim, foi fantástico, porque eu aprendi a lidar com um adolescente que eu tinha em casa. E, consequentemente, a gente percebe que no reino espiritual tem muitos adolescentes espiritual. Amém? E nós vamos entender essa fase da adolescência espiritual também. Amém, queridos? Nós vamos discutir um pouco e aí nós vamos falar um pouco sobre essas fases e você vai se identificando aí. Porém, irmãos, quantos aqui depois de adulto já tomou alguma atitude infantil? Esses dias eu brinquei, alguém fez um comentário comigo e eu disse assim, olha, a adolescência do homem acaba só depois dos 52 anos de idade. A mulher passa da adolescência para a maturidade com 18, o homem é só depois dos 52. Até 40 a gente ainda está jogando um videogame ainda, né? Amém, irmãos? Então nós vamos nos descobrindo. Porém, entenda comigo, a irmã Ana Lúcia costuma falar muito isso nas suas aulas do Rema, também nas suas ministrações. Quantos conhecem a Ana Lúcia? Ela fala, existem vestimentas que não nos cabem mais. Né? Eu me lembro quando eu pesava 50 quilos, eu tinha uma vestimenta. Hoje a de 50 quilos não cabe mais. Está cabendo a de 60, 65. Amém, irmãos? Então você vai se identificando nessas fases do crescimento. E se alguma prática dessa ainda está com você, não se condene, por favor, mas se corrija, decida crescer, decida mudar de posição, decida sair do lugar que você está e botar uma força maior, amém, queridos? Porque diferente do crescimento natural, o crescimento espiritual precisa de você, amém? Não, você não vai crescer sozinho como você cresceu naturalmente. Deram comida a você e você cresceu. Mas o crescimento espiritual depende de você. Eu me lembro de uma certa conversa que eu tive com o irmão Caio há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás. E Caio falava para mim sobre o testemunho de alguém que em 3 anos cresceu. Assim, sabe, exponencialmente. E eu me lembro que naquela época estava Caio tocando violão e arranhando na música. Daqui a pouco Caio já está voando, fazendo rema. Lá em Santo André, foi lá fazer o rema 1 ano, 2 anos de rema, emendou direto, já fez escola de ministro. E hoje Caio é o melhor ministro da igreja. Melhor pregador da igreja, Caio César aqui, ó. Melhor até que o pastor. Eu saio dizendo, Caio prega, e eu falo, meu Deus do céu, que maravilha. Amém, irmãos? Glória a Deus, brincadeira, não tem melhor ministro aqui não, viu? Aleluia, tem o mais bonito que sou eu. Há controvérsias. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Então vamos lá para as fases do crescimento, amém? Você sabe que tudo que nasce, nasce pequeno, amém, irmãos? E é interessante que nós passamos por essas fases e depois nós damos tanta risada. Lembra que eu comentei semana passada sobre o batismo, que eu não queria me batizar na água que era parada, que eu tinha medo de ficar com os pecados de todo mundo. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é imaturidade. Entre outras tantas, amém? Então a primeira fase que a gente passa quando nós nascemos de novo é a primeira infância mesmo. É aquela fase que você não sabe nada e você pensa que sabe tudo às vezes, né? Agora eu estou com um filho de 3 anos em casa que ele está na fase do porquê. Me dá o celular. Não. Por que não pode? Pai, por que parou? Parou no semáforo. Por que parou? Por que está parado? Então eu tenho que falar por que para tudo. Ele está na cadeira, sobe na cadeira para mexer na torneira. Eu digo, rapaz, desce daí. Por que desce? Tudo eu tenho que explicar. O que é isso, irmãos? É a infância. Ele não sabe nem o que está fazendo. Então o que ele é? Ele ainda é inocente. Ele está lá na janela, debruçado, e eu falo, rapaz, sai daí. Por que sair? Quer saber por que tem que sair da janela? Porque você vai cair, rapaz, se você ficar aí. Você vai se machucar. Então existe essa fase da inocência, a fase que nós não sabemos nada mesmo. Chegamos em um ambiente sem saber nada. Quando nós chegamos em Deus, irmãos, nós não sabíamos absolutamente nada. Amém? E por não saber nada, às vezes nós tomamos cada atitude uma melhor do que a outra.
Não é assim? Eu não sei como foi sua experiência, eu tenho certeza que cada um teria uma história para contar, uma história engraçada para contar, né? Quando você conheceu ao Senhor, você entrou para a igreja, você recebeu ali o novo nascimento e você ali começou a tomar umas atitudes bem engraçadas. Eu poderia contar uma das minhas, né? Eu pensava, quantos aqui pensavam que você ir para a igreja, você tinha que mudar totalmente sua vestimenta e você tinha que usar uma gravata? Alguém já pensou assim? Rapaz, como aquilo era legal, porque eu me converti e a primeira coisa que eu tive que fazer foi mudar o meu guarda-roupa, porque de fato as minhas roupas eram todas hip-hop. Não era muito boa para crente, amém? Todo largadão, todo malandreado, não era legal para crente. Mudei meu guarda-roupa. Saí literalmente da água para o vinho. Agora era só terno, gravata, social. Irmãos, eu me lembro que eu fui trabalhar um dia, estava sol. E eu fui trabalhar todo de social, gravata e um sobretudo até aqui, ó. Que eu mandei fazer, porque eu achava bonito demais Matrix, né? Então eu mandei fazer aquilo. O que era aquilo, irmãos? Era imaturidade. Eu estava no meio, dois engenheiros. Eu estava na obra, eu com dois engenheiros, engenheiro de polo e jeans, e eu com aquele sobretudo até aqui. A gravata discutindo a obra com os dois engenheiros. E eu era só o pedreiro da obra. E eu discutindo a obra com os engenheiros, aí chega alguém para entregar não sei quantas latas de tinta, e o rapaz chegou, doutor, onde é que eu entrego isso aqui, doutor? Onde é que eu descarrego isso aqui, doutor? Eu disse, rapaz, o doutorado está de jeans aqui. Sabe o que é isso, irmãos? É aquela fase em que você é totalmente ignorante, você quer fazer alguma coisa, mas de uma forma imatura, de uma forma ignorante, de uma forma até, como eu posso dizer, sem maldade, sem malícia, de uma forma inocente, você acaba fazendo cada asneira, irmãos. E aquilo provoca dano, na verdade. Aquilo vai provocar dano. Você já aprendeu que quando a gente nasce de novo, nós precisamos crescer. Ainda estamos bebê, amém? Então vou te contar outra. Quando eu me converti também, eu ainda fumava cigarro. E aí um dia parou um carroceiro lá fora, irmãos da igreja. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco, na fase da adolescência, tá? Mas eu vou comentar. O carroceiro estava lá fora assistindo o culto. E o culto estava acontecendo, no mesmo dia do culto ia ter um bolo de noivado naquele dia, que uma irmã fez um bolo, tal, ia comemorar com os irmãos. E está lá o carroceiro, eu sentado na última fileira da igreja, aí eu toco Vanessa assim, ó, uma cotovelada santa, e digo, os diáconos dessa igreja não vai ir lá chamar a pessoa para entrar, não? O carroceiro está lá, ninguém vai ajudar, não? Aí Vanessa disse para mim assim, por que você não faz? Você está falando dos outros, por que você não faz? Aí eu vou lá fora, auxiliar, evangelizar. Vou lá fora, chego no carroceiro, ô meu irmão, tudo bem, tudo beleza, tudo tranquilo. E aí, rapaz, está fazendo o quê? E a gente começa a conversar. No meio da conversa eu puxo um cigarro e acendo. O carroceiro disse, rapaz, dá um cigarro para mim. Eu e o carroceiro fumando cigarro na porta da igreja e eu evangelizando ele, achando que eu estava abafando. Sabe, falando dos diáconos, tudo, que os diáconos não faziam nada, e eu desgraçando a vida do homem, em vez de ajudá-lo. Sabe, irmãos, tudo isso nós fazemos às vezes inocentes, aí depois o meu pastor com o maior carinho fala, rapaz, não fuma na porta da igreja não, isso é feio. Eu disse, pastor, um dia eu vou me consertar. Amém, irmãos? Uma outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é exatamente quanto a isso, quanto à ignorância. Irmãos, ignorância não é o que as mulheres pensam que os homens são ignorantes, tá bom? Ignorância é não saber. Ignorância é a falta de conhecimento. Então, se nós nos convertemos, nascemos de novo, nós precisamos sair da ignorância. E como é que nós saímos da ignorância, irmãos? Nós precisamos de aprendizado, nós precisamos buscar mais. Amém, queridos? Nós precisamos estudar mais.
Eu me lembro que antes de eu me converter, eu não gostava de ler, irmãos. Eu detestava ler. Eu literalmente não lia. Se tivesse uma placa no outdoor, eu pedia para que Vanessa lesse para mim. E aí Vanessa lia, como se eu não soubesse ler. Eu converti para a religião do livro. Amém? Quantos sabem que o evangelho é a religião do livro? Eu me converti para a religião do livro. Eu precisava mudar minha postura. E eu passei a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Então você que não gosta de ler, se converta. É amém ou ai de mim? Se você não gosta de ler, você se converteu ao cristianismo, que é a religião do livro. Irmãos, leia mais. Ah, mas eu não sei ler, eu tenho dificuldade para ler, pastor, por causa da minha visão. Ó, oftalmologista para você, procure esse. Leia mais, leia um versículo, leia 2 versículos por dia, medite nele, leia um texto da Bíblia, leia um livro, irmãos. Essas indicações que nós fazemos não é para vender livro, querido. Nós não ganhamos para vender livro. Você está comigo? Quando nós fazemos indicação é para o seu crescimento espiritual. Nós fazemos indicação para quê? Para que você cresça espiritualmente. Se você não sabe, nós estamos ministrando esse crescimento espiritual e nós indicamos o livro Crescendo Espiritualmente para que você se encha dessas verdades. Amém? Para que você entenda que todos nós precisamos sair da fase da ignorância. Porque a ignorância, irmãos, ela gera outras coisas. E deixa eu te falar uma coisa, um prejuízo da ignorância. É ruim que você nem sabe quem é, nem o que tem, nem o que pode em Cristo. Aí o diabo vem, entra na tua vida, faz uma bagunça terrível, você com autoridade para mudar isso. Mas você não sabe o que tem. Então a ignorância, ela é prejudicial, você sabe disso? Mas isso é a fase da primeira infância, amém, irmãos? Quantos crescidos nós temos aqui? Glória a Deus. Ignorância é fase da primeira infância. Agora não pode, irmãos, uma pessoa ter 5 anos, 10 anos numa igreja, sabe? E está no mesmo nível da primeira infância ainda. Isso não pode, você está atrofiado. Você sabia que você pode atrofiar? E parar no sistema, uma pessoa com 30 anos com cabeça de 15? Você sabia que existem homens meninos e meninos homens? O que difere isso? Difere o nível de alimentação que você tem, o nível de conhecimento que você tem, vai dizer quem você é. Mas para isso você precisa desejar crescer. Amém, queridos? Às vezes nós fazemos algumas colocações aqui, chamamos algumas pessoas e dizemos, olha, eu quero que você leia tal livro, eu quero que você entregue o resumo de tal livro para mim, eu quero que você medite nesse livro, eu quero que você ministre sobre esse assunto. O que nós estamos fazendo, irmãos, é promovendo o seu crescimento. Não é que eu quero que você leia o livro só para ler, não. Eu quero que você cresça lendo esse livro. Eu quero que você se desenvolva lendo esse tema. Amém, queridos? Porque isso vai promover para você crescimento. Vai tirar você da ignorância, irmãos. E vai abrir um leque de bênçãos para você, que talvez você nem saiba que tem. Amém, queridos? Uma outra fase da primeira infância chama-se irritabilidade. Quantos já viu alguém irritado? Pessoas irritadas na igreja? Irritado porque o som não funciona direito? Irritado porque eu já comi a mão quando eu cheguei na igreja? Irritado porque o pastor não me deu aquele cargo que eu estava desejando e eu tenho chamado, será que o pastor não vê que eu tenho chamado? Pessoas irritadas na igreja, amém, irmãos? Fica tranquilo, se você se identifica com isso, é só se converter, tá bom? Relaxa, tá tudo certo, amém? Mas às vezes ficamos irritados com coisas, irmãos, que não era para ficar mais, não éramos para estar mais nessa fase, irmãos. Ei, se não chegou na sua mão é porque não era para ser seu ainda. Fica tranquilo. Se o diaconato não fez, faça igual a Vanessa fez comigo daquele tempo. Ah, o diaconato não limpou a cadeira direito. Limpe você, em vez de ficar bravo com o diaconato. Ah, mas o pastor não pintou a igreja. Ei, irmãos, ali na Obra Max vende tinta, vende rolo para pintar, pincel. Compra lá e pinta a igreja. Só fala comigo para saber a cor. Eu vou te passar a cor, para você não pintar na cor que você quiser. Mas sabe, irmãos, ao invés de irritado, você pode crescer, irmãos, e produzir, e não ficar irritado à toa. Porque essa irritabilidade, irmãos, provoca outros também.
Sabe quando criança fica irritada porque quer uma coisa e você não dá para ela, ela esperneia. Irmãos, não é tempo de espernear. Amém, queridos? O tempo de espernear acabou, o tempo de murmurar acabou. Amém? Você está comigo aqui? Glória, entenda, fala como diz o pastor Luiz Fernando, eu não estou com raiva de você não, tá bom? Fica tranquilo. Também não estou corrigindo você não, estou ensinando você, para você andar certo. Amém, irmãos? Essa de ficar irritado, queridos, com qualquer coisa na igreja, isso atrasa você, faz com que você saia da igreja. Sabe, as pessoas se irritam tanto com alguma situação dentro da igreja local, fica tão chateado ela da igreja, aí muda, vai para outra. Aí vai para outra igreja, sabe o que acontece? No começo tudo é maravilha, tudo é maravilhoso, porque você está namorando a igreja ainda. Quando você se casa com ela, aí fica irritado também. E vai embora para outra igreja. E assim sucessivamente, você não vai produzir, não vai frutificar em lugar nenhum, queridos. Em lugar nenhum. Então é importante nós identificarmos essas atitudes e nos transformar pela renovação da nossa mente. Amém, irmãos? Eu me lembro de uma situação, eu estava fazendo rema já, e olha como é bom fazer o rema. Presta atenção, crescimento espiritual é bom, irmãos, amém? Eu já estava fazendo rema e foi interessante, foi o primeiro acampa dentro que eu participei de um acampa dentro em que eu comecei com o pé quebrado, eu comecei com uma botinha de gesso no acampa dentro, né? Eu comecei assim e terminei sem a botinha, pulando e dançando com a molecada. E foi um acampa dentro maravilhoso, nós fizemos eventos maravilhosos naquele lugar. E assim que acabou o acampa dentro, no último culto, no culto de fechamento, era um culto de domingo, de carnaval, e nós estávamos ali celebrando, para variar, o meu grupo tinha ganhado tudo. Então todos os prêmios eram nossos, toda a evidência era nossa, nós estávamos celebrando, irmãos. E eu me lembro que o meu pastor ele fez uma coisa que me deixou muito chateado. E me deixou tão chateado na época que eu não lembro o que é agora. Para você ver como o negócio foi importante, né? Mas ele fez uma coisa que me deixou muito chateado. E eu me lembro, irmãos, que naquela hora me deu vontade de sair da igreja chutando todas as cadeiras. Eu tive essa vontade de fazer. Sabe o que era? Era uma criança irritada. Você já viu uma criança irritada? Sabe o que eu merecia? Exatamente. O Senhor fez isso comigo. Porque eu estava muito chateado naquele dia, eu fiquei muito chateado. E um pouquinho antes do culto, meu pastor fez isso, e eu muito bravo, e eu desejei chutar as cadeiras, eu disse, espera aí. E eu lembro que eu dobrei o meu joelho, comecei com o Senhor, e eu falei, Senhor, eu estou muito bravo, muito chateado, Senhor, me ajuda. Eu já estava fazendo rema, o Senhor me lembrou o texto. O só haver divisão e contenda no meio de vós é para completa vergonha vossa. Por que você não sofre antes o dano? Por que não sofre antes a injustiça? Mas você mesmo provoca o dano e a injustiça. Ou seja, o Senhor me deu uma boa corrigida. Então, por eu estar fazendo rema, o Senhor me trouxe à memória essa palavra. E essa palavra salvou a minha vida naquele dia, salvou as cadeiras da igreja que eu ia chutar, salvou o ministério e salvou. Por isso eu estou aqui até hoje contando essa história para vocês. Porque certamente se eu saísse naquele dia fazendo o que eu pensei em fazer, talvez eu não estaria aqui hoje. Então você entende que essa fase da primeira infância, ela tem essas coisas. Beleza, mas nós não podemos carregar isso conosco. Amém, irmãos? Nós não podemos carregar meninice conosco. Nós não podemos carregar criancice conosco. Nós precisamos sair dessa fase. E como nós saímos dessa fase, irmãos? Meditando segundo a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos salvar sempre. Amém, irmãos? Agora a outra fase, que sai da primeira infância, porque essa primeira infância tudo é maravilhoso, e nós temos paciência com essa primeira infância, não é? Os crentes têm paciência com essa primeira infância. Eu me lembro, meu pastor veio na minha casa me visitar e disse, Adriano, precisava falar contigo, é um assunto muito importante. E eu disse, pode sentar aí, pastor, vamos conversar. Ele falou, rapaz, eu estou até sem jeito de falar. Pastor, fica tranquilo, cara, eu sou um cara de mente aberta, fala aí.
Adriano, sabe o que é, cara? É que um irmão veio falar comigo. Sabe aquela de fumar cigarro na porta da igreja? Um irmão veio falar comigo, cara. E, cara, tá pegando mal você fumando cigarro na porta da igreja. Então eu queria pedir para você, se puder, sabe aquele jeito todo delicado de falar, se puder, para você não fumar mais na porta da igreja. Se puder, se não puder, tá tudo bem. Eu falei, não, pastor, que é isso, rapaz? Você está pedindo desse jeito aí? Com certeza, pode ficar tranquilo. Nunca mais eu fumo na porta da igreja. Agora, posso pedir uma coisinha para o senhor? Ele disse, pode, o que você quiser. Eu falei, diga o nome do irmão que eu quero quebrar ele na porta da igreja. Sabe, irmãos, essas meninices, essas criancices, irmãos, que nós crescemos depois e falamos, meu Deus do céu, em que nível que nós estávamos, né, queridos? Você acha engraçado agora porque não é contigo, né? Mas foi muito engraçado isso. Eu queria quebrar alguém, porque a pessoa falando da vida dos outros, rapaz, que coisa feia. E o meu pastor na maior paciência. Então nós temos paciência com as crianças, irmãos. É mais fácil ter paciência com as crianças. Graças a Deus pela vida daquele pastor. Até hoje eu tenho um coração grato pela vida dele. Temos contato com ele, vez por outra. Fazem aniversário dele na igreja e a esposa dele faz questão de nos convidar para nós estarmos lá. Sou muito grato a Deus pela vida dele, pela paciência que ele teve comigo naquela fase. Amém? Isso foi muito bom para mim, porque se ele não tivesse aquela paciência, irmãos, quem teria? Né? Porque hoje eu olho para aquilo e digo, rapaz, eu não teria tanto assim não. Mas aquele pastor foi uma bênção na minha vida, amém? Então essa fase é mais fácil de compreender. Agora tem aquela fase da adolescência, diga adolescência. Aleluia, essa fase é tão boa, irmão. Essa fase é tão boa, porque os adolescentes, naturalmente, é engraçado, porque eles pensam que sabem mais do que a gente, os adultos. Quem tem adolescente aí para confirmar isso? Quem já foi adolescente? Né? Nós pensamos que sabemos mais em tudo, eles descobrem uma ou duas coisas, e aí eles até escondem dos pais, porque acham que os pais não sabem daquilo que eles sabem, porque as coisas estão atualizadas. Sabe o que Salomão dizia? Aquilo que era é e sempre será. Não existe nada novo debaixo do céu. Só que eles pensam que é tudo novo e que os pais deles não sabem. E eles sabem muito mais do que os mais velhos. E aí o relacionamento começa a ficar difícil. Por quê? Porque eles têm dificuldade de aceitar a correção. Pelo contrário, eles querem corrigir a gente. Né? Os adolescentes querem nos corrigir às vezes. Porque eles acham que sabem. Amém? Então essa fase é uma fase bem delicada. Amém, irmãos? Chama-se meninice. Abre comigo em Efésios capítulo 4 e versículo 14. Lembra que nós abrimos nesse texto completo? Efésios capítulo 4, versículo 11 e diante. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Coloca no verso 11, por favor. E ele mesmo concedeu uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, verso 13. Então Deus tinha uma visão quando constituiu na igreja os 5 dons ministeriais, amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Filho de Deus, à perfeita varonilidade ou à maturidade, amém, irmãos? À medida da estatura da plenitude de Cristo, verso 14, para que não mais sejamos como meninos. Diga para não sermos como meninos, amém, irmãos? Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Eu vou parar por aqui. Então a visão celestial, a visão de Deus para a igreja, Deus estabeleceu na igreja os dons ministeriais para quê? Para nós não andarmos como meninos. Para não andarmos como meninos, amém, irmãos? Então nós precisamos crescer para sair dessa fase de meninice, amém?
A meninice também ela se divide em 3 estágios. E um deles é instabilidade. Sabe, irmãos, isso é muito ruim para a vida de qualquer pessoa. E eu nem falo só simplesmente para a vida cristã, mas eu falo para a vida comum. A instabilidade é algo muito ruim, porque você começa bem alguma coisa, mas logo que vem a dificuldade, você desanima, desmotiva, você para. Né? Kenneth Hagin, falando nesse livro Crescendo Espiritualmente, ele fala que é interessante essa fase da instabilidade. Ele conta uma experiência que teve com o seu filho, que ele saiu de casa e pediu para o filho cortar grama. E aí o filho rapidamente pegou o cortador de grama, e quando ele começa a cortar a grama, Kenneth Hagin fala: rapaz, isso vai ser rápido demais. Né? O menino está empolgado. E de repente ele sai, e quando ele volta, o menino só tinha dado uma volta com o cortador, ida e volta. E tinha desaparecido. E ele pergunta para a esposa: onde é que está o menino? Disse: eu não sei, eu pensei que ele estava com você. E ele foi procurar o menino e achou o menino aonde? No campo de futebol, jogando bola, né? E a grama toda por cortar. O que é isso? Isso é uma fase de instabilidade, onde a pessoa começa e para, ela começa e desmotiva, ela começa e distrai. Amém, irmãos? Então, se você está passando por essa fase, ei, acorda para a vida, cresce de forma espiritual e sai logo dessa fase, porque isso vai atrasar você. Amém? Por quê? Uma pessoa que é instável, irmãos, ela não é instável só na igreja, ela é instável em tudo que ela faz. Ela começa bem em um emprego e de repente o emprego é o emprego da vida dela, ela está feliz com aquele emprego, ela está feliz com aquele salário, né? O vale alimentação é bom, os recursos é bom, tudo é bom. E aí vai passando o tempo, a instabilidade vai batendo e daqui a pouco já começa a desmotivar daquele emprego e a consequência é sair ou perder o emprego por conta da instabilidade. A instabilidade também ela pode provocar dano na nossa vida emocional. Por quê? Porque nós começamos um relacionamento e não conseguimos caminhar com ele. Está comigo, irmãos? Estou falando grego em alguma coisa? Não. Então essa fase de meninice, ela é ruim. Ela pode nos prejudicar na vida emocional também. Por quê? Porque se você não tiver, irmãos, firmeza naquilo que você quer, naquilo que você está fazendo, se você não for maduro para suportar e para vencer as adversidades que vão vir naquela situação, você vai parar no caminho. Isso pode ser em qualquer coisa da sua vida. Pode ser na vida espiritual. Né? Você desanimar e parar no caminho na vida espiritual. Quantas pessoas, irmãos, quantos crentes em trânsito? O que é crente em trânsito? É aquele crente que não tem igreja nenhuma. É aquele crente que o pastor dele é Jesus. Quantos já ouviram um crente dizer isso? Não, meu pastor é Jesus. Não, eu vou na igreja, mas o meu pastor é Jesus. Rapaz, é um crente melhor do que todos nós, né? Porque o pastor dele é o próprio Jesus, é o pastor dele. O que é isso? É uma pessoa instável, ela não consegue ficar em lugar nenhum, ela não consegue se submeter a nenhuma visão, ela não consegue trabalhar em equipe, porque ela é instável, então ela sai por aí passeando de igreja em igreja, dizendo que o pastor dela é o próprio Jesus. Amém? Em outras palavras, ela não tem ninguém por ela. Amém, irmãos? Essa instabilidade na vida espiritual prejudica a vida espiritual, mas ela também pode prejudicar a nossa vida emocional, conjugal e em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, se você já andou nisso, irmão, sai disso. Amém? Foge de instabilidade. Põe mais força nas situações. Amém? Jesus Cristo falando, irmãos, a respeito disso, ele disse assim, olha, o reino, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Não é interessante? Algo que nos foi dado de graça, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? A salvação não veio de nós mesmos, nós recebemos de graça mediante a fé, porque é dom de Deus. Mas Jesus Cristo disse, olha, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Porque a salvação veio de graça, manter a salvação depende de mim e de você. Está comigo, irmãos? Amém? Quantos aqui entendem que a salvação você pode perder ela se você não cultivar? Amém? Glória a Deus. A teologia de uma vez salvo, salvo para sempre, você não entende assim não, né? Não, porque você precisa mesmo se manter de pé. Amém, irmãos?
é necessário ter perseverança. Amém? Perseverança é o totalmente inverso à instabilidade. Amém, irmãos? Então, instabilidade é fase de menino. E o Senhor constituiu na igreja os 5 dons ministeriais com vista ao seu aperfeiçoamento e para que você não ande mais como menino. Amém, irmãos? Tem uma coisa também nessa fase que ela é perigosa, que chama-se curiosidade. Isso pode ser perigoso na fase da adolescência normal, né? Porque os adolescentes eles querem conhecer coisas, e eles são curiosos para conhecer coisas, e aí às vezes dão até passo impróprio para conhecer. Só que esse conhecer, isso vem desde o começo do mundo, isso não é bom. A Adão não tem nada a ver com a maçã ou com a árvore, não tem nada a ver, irmãos, com nada disso. O que Deus não queria é que Adão conhecesse o mal, porque o bem ele conhecia já. Adão já conhecia o bem. O que era o bem? Rapaz, toda árvore do jardim nós podemos comer, esse jardim é bom, o lugar é bom, esse lugar chama lugar de delícia, os animais vêm para eu dar o nome para eles. Olha que vida boa, irmãos. Que coisa boa. Deus vem na viração do dia bater um papinho com Adão. Que ambiente agradável. Todos os dias Deus vem conversar com Adão. Que ambiente agradável. Então Deus disse, olha, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, desse você não deve comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Ou seja, a curiosidade de conhecer matou Adão e matou toda a humanidade. Então, se na fase da adolescência natural a curiosidade ela é prejudicial, irmãos, na fase da meninice ou da adolescência espiritual, ela também pode ser danosa. Em que sentido, irmãos? Às vezes nós queremos tanto conhecimento, às vezes queremos buscar tanta coisa, às vezes queremos conhecer áreas que não é para nós. Quantos aqui já ouviu falar de um estudo de demoniologia? Alguém já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar? Nunca estudou não, né? Graças a Deus. Que estuda o nome dos demônios. E qual é a função deles. E qual o poder que eles têm. E quantas asas eles têm. E em que área eles atuam. E aí com isso, irmãos, as pessoas se aprofundam tanto nisso que daqui a pouco ela passa a acreditar mais no demônio do que em Deus. Ela começa a ver demônio em tudo. Eu caí nessa besteira uma vez, estudando sobre os Illuminatis. Alguém já ouviu falar dos Illuminatis? Você já estudou também? Eu já estudei uma vez sobre isso e eu comecei a me aprofundar nisso. E agora eu descobri que tudo era deles. A Coca-Cola era deles. O salgadinho Ruffles era dele, tem eles na nota de dólar, tem eles na nota de real, e tudo era deles. Eu falei, pronto, para onde irei? Porque tudo que nós tocávamos era deles. E aí eu via um símbolo como esse e pensava, esse símbolo aí é o do Pix, se você não sabe, tá? Se você não entende que símbolo é esse, é o do Pix, para você ficar bem ciente do que você tem que fazer. Amém, irmãos? E qualquer mensagem subliminar é mera coincidência. Mas a gente pensava que todo símbolo que tinha, a gente olhava para um lugar e falava, esse lugar é deles. O que foi isso? Uma fase de curiosidade que eu comecei a me aprofundar nisso. E a gente estuda tanto isso, irmãos, que a gente fica assim... no ano tal, está tudo planejado, a teoria da conspiração, eles vão acabar com o mundo, eles vão acabar com 30% da população. E aí, quantas pessoas não pensou que a Covid foi isso aí? Porque estudou, se aprofundou nisso. Sabe, queridos, curiosidade não é algo bom nesse aspecto. Então, presta atenção, nós temos, como eu disse, nós temos aqui nessa igreja, nós temos uma livraria nossa. E o que nós fazemos com isso? Nós colocamos livros ali que nós conhecemos. Uma editora nossa. Por que nós fazemos isso? Todos aqueles livros, para nós indicarmos para você, nós lemos ele primeiro.
Nós não indicamos um alimento para você que nós não tenha provado dele. Qual é o cuidado que nós temos? Que você não morra comendo qualquer coisa. Quantos aqui tem filhos? Quantos aqui sempre gostou de dar uma boa alimentação para os seus filhos? Sabe quando você está andando, quantos já pegaram aquelas Maria Pretinha no mato, aquelas, né, aquela frutinha, né? E você já comeu aquilo. Você sabia o que era. Mas você não deixa uma criança comer qualquer coisa que ela vê na rua, não é assim? É um cuidado que você tem. Porque a criança é curiosa e criança é interessante que tudo que eles veem, eles levam à boca. Eu estou só voltando à fase da primeira infância, só para você compreender melhor. A curiosidade da criança, tudo que eles pegam na mão, eles levam à boca. Parece que eles conhecem pela boca. Um cuidado que nós temos, irmãos, foge de tudo que é ruim. O texto diz, coloca lá de novo em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Então Deus constituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, certo? Eu disse versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Isso quer dizer que existe ventos de doutrina por aí, sim ou não? Aí diz, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então existem outros tipos de ensinos, existem outros tipos de doutrina, que na verdade induzem ao erro. Amém, queridos? A Bíblia fala sobre o Espírito de Deus inúmeras vezes, mas a Bíblia também fala sobre o Espírito do erro, o Espírito do engano. E esse Espírito, a área de atuação dele é exatamente dentro da igreja. Porque o diabo ele é enganador. E ele tenta enganar os eleitos de Deus. Amém, irmãos? Quantos eleitos de Deus temos aqui? A área de atuação dele é tentar enganar os eleitos de Deus. Para quê? Para que os eleitos de Deus tropecem, queridos. Para que os eleitos de Deus se encham de informações alheias ou informações aleatórias que fogem da doutrina que o Senhor nos ensinou. Amém? E isso faz mal para nós. Amém? Então, curiosidade, irmãos, foge dessas coisas. Não queira conhecer além daquilo que já foi estabelecido. A palavra de Deus, irmãos, é tudo em todos. A palavra é a verdade, não existe outra verdade. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse, olha, ainda que apareça um anjo de luz para vocês, pregando um outro evangelho que vá além daquele que temos pregado, seja anátema. Se você não sabe o que é anátema, é maldito. Ainda que apareça um anjo que apresente para vocês um evangelho que vá além do que temos anunciado, considere como maldito esse anjo. Você está comigo? E Paulo ainda vai além. Ainda que nós, ou mesmo um anjo, apresente para vocês. Ou seja, irmãos, as escrituras é tudo para você. Não tem outra. Quando nós falamos de livros com base nas escrituras, revelações que tiveram com base nas escrituras e trouxeram para nós. Não é qualquer coisa, qualquer alimento, irmãos. Porque isso pode prejudicar você. Amém, queridos? Seja curioso pelas escrituras, seja curioso pela Bíblia. Busque mais da Bíblia, busque mais das escrituras sagradas. Amém? Não existe ensinamento melhor do que o ensinamento de Jesus Cristo. Amém, irmãos? É interessante, irmãos. Eu tenho que tocar nisso. Quantos sabem dizer o nome da pessoa mais sábia da Bíblia? Obrigado, eu pensei que você ia dizer Jesus, aí é covardia. O homem mais sábio de todos os tempos foi Salomão, sim ou não? O Senhor conversou com ele, Salomão, peça o que você quiser aí. Salomão disse, Senhor, eu preciso de sabedoria para julgar o seu povo. E Deus disse, nunca houve nem haverá homem mais sábio do que você. Então sabedoria foi dada a Salomão. Salomão foi um homem muito sábio. Salomão venceu guerra sem lutar. Salomão prosperou, progrediu em todas as áreas. Salomão construiu a casa do Senhor e a casa do rei. Salomão foi um rei de sucesso, irmãos, um homem próspero.
Amém? Mas qual foi a tolice de Salomão? Salomão também cometeu erros. E qual foi o erro dele? Salomão começou a se casar com muitas mulheres e ele começou a conhecer aquelas culturas. Ele começou a estudar aquelas culturas. Ele já era um homem sábio. Ele ficou curioso pelas culturas das suas mulheres. E quando ele começa a conhecer aquelas culturas, ele começa agora a abrir um leque, a abrir espaço para que se construísse altares para os deuses das mulheres dele. Por que isso? Porque ele foi curioso demais em conhecer aquilo que ele não precisava. O homem já era sábio, mas ele ficou curioso em conhecer e conhecer e conhecer. E se você não sabe o término da história de Salomão, Salomão acabou descendo. O homem mais rico, o homem mais sábio, ele só não perdeu 100% do seu reinado por conta do amor a Davi e da fidelidade que Davi teve para com o Senhor. Porque o Senhor prometeu a Davi que nunca faltaria sucessor no trono de Davi. Porque por Salomão ele havia perdido. Simplesmente porque ele foi curioso. Amém, queridos? Voltemos, saímos da curiosidade, vamos falar de tagarelice. Alguém aqui conhece alguém tagarela? Glória a Deus. Tagarelice é um hábito costumeiro de tagarelar. Glória a Deus. Tem essas coisas na igreja, irmãos? Irmãos tagarelas? Que falam demais? Tem essas coisas na igreja? Será? Nessa não, na igreja lá na África, né? Tem, aqui não. Na igreja do Japão tem bastante. Glória a Deus. Isso é muito prejudicial, irmãos, porque a tagarelice, ela gera sentimentos em outros corações. Né? A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com toda forma de mal. Quando eu penso uma coisa, presta atenção. Quando eu penso uma coisa, eu posso pensar ela. E com isso eu não peco. Porque eu estou pensando. Eu penso que a camisa do Márcio não é feia. Eu penso. Quando eu penso, com isso eu não peco. Quando é que eu peco? Quando eu vou tagarelar e dizer para você, rapaz, tu viu a camisa dele? Camisa feia, né? Porque eu gerei sentimento em outro. E uma pessoa tagarela, ela não se conforma em falar para um. Ela tem que falar para todo mundo. Ela tem que compartilhar as emoções dela com todo mundo. Sabe, isso é tão danoso, querida. Porque isso gera na igreja facções. Isso gera divisão na igreja. Isso gera sentimento faccioso. Isso pode ser tão ruim. Porque aí está a chave de igrejas que vão à falência. Ou corporações, vou dizer assim, não vou falar de igreja não, porque a igreja nunca vai à falência. Vou falar de corporações que vão à falência. O que é isso? Começa a se gerar sentimentos facciosos dentro de uma corporação por conta da tagarelice, por conta de falar demais. Então o recado de Deus para mim e para tu nessa noite é: não fale demais. Amém, queridos? Não fale demais. Nós aprendemos que nós temos uma boca só e 2 ouvidos. Ou seja, nós precisamos ouvir mais do que falar. Você está comigo? Precisamos aprender a ouvir mais e a falar menos. A Bíblia nos ensina, irmãos, a guardar a nossa boca. A Bíblia diz que a boca ela tem o poder para abençoar e tem o poder para amaldiçoar. Quando é que a boca ela amaldiçoa? Quando ela está tagarelando, falando além do necessário. Não é diferente quando uma pessoa, um tagarela fala e quando um maduro fala? Porque o maduro, quando ele abre a boca para falar, irmãos, é certeiro. Né? É um sniper. É sniper que chama? Um atirador de elite. Ele vai falar algo e
ele vai resolver. Ou ele vai eliminar uma situação pela boca dele, ele vai resolver. Agora, quando o tagarela fala, ele espalha. Sabe? Ele espalha para todo canto e prejudica muita gente, fere muita gente. Sabe, irmãos, isso é muito danoso. E isso é coisa da meninice. Amém? Então, se nós nos encontramos nessas fases, nós precisamos trabalhar isso em nós. Amém, irmãos? Nós podemos ser trabalhados pelo Senhor, se nós deixarmos, e por nós mesmos, se investirmos. Nós precisamos ser trabalhados. Esses dias eu aconselhava uma pessoa e a pessoa fez um comentário comigo sobre uma determinada situação. E eu disse, rapaz, para mim você já é um bem-aventurado, porque você descobriu qual é a sua fraqueza. Porque é importante você descobrir qual o ponto fraco seu. Quantos aqui sabem o seu? Ninguém sabe o seu ponto fraco. Porque quando você descobre, olha, eu sei que o meu ponto fraco é a costela esquerda. Então eu vou fazer de tudo para protegê-la. Sabe o que é isso? Quando você identifica onde está o seu ponto fraco, aí você vai trabalhar em cima desse ponto, para que o diabo não ache espaço ali. Então, se nós estamos falando da fase da primeira infância, falando da fase da meninice, falando da fase da tagarelice, da curiosidade, se você se identifica em alguma dessa área, irmãos, proteja isso, guarde isso. Se você é aquele que fala muito, guarde sua língua. Amém, queridos? Se você é aquele curioso, que gosta de saber de tudo, que procura tudo, quer conhecer tudo, irmãos, resguarde a si mesmo, para que você não sofra dano. Se você é essa pessoa que fica irritada com qualquer coisa, isso pode causar dano na sua casa, na igreja também, ou na empresa em que você trabalha. Irmão, se corrija. Sabe o conselho que nós damos para as pessoas não brigar no casamento? É assim, quando tiver vontade de falar, enche a boca d'água. Tem vontade de xingar alguém? Pega um copo d'água. Enche a boca e segure. Segure, porque a vontade vai passar. Amém, irmão? Isso vai trazer saúde para você, queridos. Identifique em que fase você está vivendo agora. Observe se já não era tempo de mudar de fase. O autor aos Hebreus diz, Hebreus capítulo 6, se não me falha a memória. Certamente nós vamos tocar nesse assunto semana que vem. Atentando para o tempo decorrido. Atentando para o tempo decorrido, quando era para vocês serem mestres. Vocês ainda precisam de leite. Às vezes tem pessoas na igreja que já tem tanto tempo na fé, que já era para estar ensinando, que já era para estar correndo uma carreira, mas ainda está passando por essas fases. Irritada por qualquer coisa, falando demais, instável, ora está, ora não está, ora eu estou tão animado, ora eu estou tão desmotivado. Ei, irmãos, se Deus não motivar você, você não tem motivação nenhuma. Se o próprio Cristo ou o Espírito Santo de Deus que está dentro de você não motiva você, irmãos, eu não sei o que vai motivar. Não dá para entender, às vezes, um crente dizer assim, eu estou desmotivado. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Então se motive, fique de pé para nós orarmos juntos. O meu tempo já foi. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você aprendeu alguma coisa? Amém. Aleluia. Vamos mudar de fase? Vamos passar para a próxima fase? Amém. Vamos pular para a próxima fase? Aleluia. Eu creio que semana que vem nós vamos falar um pouco de maturidade. Aleluia. Nós vamos falar das responsabilidades de um homem e uma mulher maduro. Amém, irmãos?
Nós vamos falar das responsabilidades de um crente maduro. Como anda um crente maduro, amém, irmãos? E você vai se achar, tá bom? Até agora você só está aprendendo. Você se encontra na semana que vem, tá bom?